Graças e paz no Senhor Jesus Cristo, amados. Tudo bom? Bom dia. Mas hoje eu vou tratar a respeito de um assunto muito presente, em nosso meio cristão. Muito se fala, sobre a verdade, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, Hoje eu vou focar no termo verdade, O que seria essa verdade? Quando é citado que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Será que difere? Ou seja, será que tem a mesma significância, o mesmo teor do que a própria palavra a verdade, ou seja, a autenticidade, Ou será que abre um campo de reflexão ainda maior, A gente vai tratar a respeito disso. Pois sabemos que todo cristão, sim, quer seguir a Cristo, Porém, vemos sim que há muitos meios que talvez as pessoas considerem estar seguindo, mas talvez não encontre. Sim, porque uma vez que seguindo o Mestre, estamos com o Mestre. Porém, há muitos que pensam estar seguindo, mas não estão com o Mestre, Não estão com Cristo, com o pastor, um bom pastor. Claro, isso, haja vista que ele acredita estar e não está, então difere de talvez um engano, né? Vamos tratar a respeito disso hoje, Antes vamos fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor. Tu és um Deus vivo, um Deus presente, um Pai presente, que cuida de nossos filhos com amor, carinho, disciplina, sim. Como somos crianças, como que crianças perto de ti, Senhor. Tu tens sim, sendo nosso Pai, que nos disciplinar para que não corramos perigo de morte, Senhor. Mas em tudo, Pai, em tudo nós vemos o Teu amor, Senhor. Teu amor de Pai, um Pai presente que ama. Glórias a Ti, Senhor. Senhor, eu suplico a Ti em nome de Jesus, venha falar conosco agora, nesse instante, ó Pai, nessa oração, nessa meditação da Tua palavra, Deus. Fale conosco, que não seja eu aqui, Senhor. Que eu me diminua e Tu cresça, Senhor. Derrama a graça do Teu Santo Espírito, Senhor, e venha falar conosco, ó Deus. Suplico-te, Senhor, derrama Teu Espírito Santo sobre tantos estes que nos assistem, oram conosco, refletem a respeito da Tua palavra. Venha falar com eles de modo particular, Senhor. Sim, sendo cada um seu filho, venha falar, sim, considerando a vida de cada um que Tu conheces. Tu escreveu em Teu livro, Tu planejou, viu o nascer, viu o desenvolver de cada filho seu no ventre da sua mãe. Esteve com cada um em seus dias difíceis, sim. Quando ele se viu sozinho, sim, nesse dia, Pai, Tu falaste com ele, Tu encontraste com ele, pois estava somente Tu e este Teu filho, ó Deus. Suplico-te, Senhor, em nome de Jesus, venha falar como nesse dia, que ele estava sozinho e achou que não tinha ninguém ao seu lado, mas Tu estava lá. Venha falar com este novamente, como se estivesse naquele dia, Pai. Suplico-te-vos em nome de Jesus, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Amados, eu vou ler diversos textos aqui, abordando, sim, a significância da verdade, com um intuito de autenticidade, que toda a Bíblia, ela passa, Sabemos, sim, que o centro de tudo é Cristo, e que Ele proclama o amor, Digamos que o amor maior é o amor a Deus, E sabemos que desde o início Deus é Deus e era considerado muito sim como um Deus
vivo, um Deus presente, que fazia milagres e tinha todo o poder e autoridade sobre tudo. Nas guerras em que aqueles que estavam ou seja, do lado de Deus, né? Porque assim, no Antigo Testamento, a gente vê que muitas batalhas, tinha muitas, né? Eram tidas como um lado, filhos de Deus, povo de Deus, e do outro lado, pagãos, né? Sempre, claro, né? Sobressaía, no final da história, o povo de Deus. Então, realmente, ele era tido como presente, e era considerado como poderoso, como uma significância grande. E a fidelidade com Deus, sim, no Antigo Testamento era tida como algo muito importante. Tanto é o que mantinha o relacionamento com Deus era a fidelidade. Uma vez quebrada essa fidelidade, rompia-se a aliança, né? E daí eles se viam desguarnidos da guarda de Deus, enfim, da presença de Deus, do favor de Deus. Uma vez quebrada a aliança, por simplesmente desrespeitar, desobedecer, né? No Antigo Testamento isso era muito visível. Sabe? Temos sim que fazer a vontade de Deus, sim, é sinônimo de amar Deus. Já vista que quando Cristo falou, olha, quando indagaram ele, olha, o senhor não vai almoçar, o senhor já se alimentou? Ele falou assim, olha, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Que alimento é esse? Sabemos que alimento é algo que nos promove a vida, né? Tratando-se que Cristo falou, o meu alimento, que me mantém vivo aqui, que me dá vida, vigor, que me dá força, vitalidade, provisão de vida, é fazer a vontade de meu Pai. Isso é amor. Fazer a vontade do Pai. Amar a Deus sobre todas as coisas. Cristo nos ensinou através da vida dele. Gente, eu vou passar aqui por diversos textos, tá? Inclusive, vou lá começar no Antigo Testamento, profeta Samuel. 1 Samuel 15. Enfim, vou ler inteiro. Está intitulado A Desobediência de Saul e a Sua Rejeição. Saul era rei, né? Samuel, sacerdote, profeta, né? Vamos lá. No versículo 1. Samuel disse a Saul: Foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Ameleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel, quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupem ninguém, matem homens e mulheres, meninos, crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e fez a contagem em Telaim. 200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Ameleque e pôs emboscada no vale. Então disse aos queneus: Vão embora, façam-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês juntamente com eles. Porque vocês usaram de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando eles saíram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag. O melhor das ovelhas pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. E isso não quiser
a isso não quiseram destruir totalmente. Porém, todas as coisas sem valor e desprezível destruíram. Nesse ponto aqui, Deus tinha ordenado, olha, destrua tudo, não quero nada, destrua tudo. Enfim, Saul, por vontade própria, resolveu preservar a vida de Agar, né? O rei dos Amalequitas, e também tudo que era de bom, né? Ou seja, bois, cabritos, tudo que era muito bom, gordo, enfim, o que era desprezível ele destruiu sim, mas o que era de valor ele quis preservar. Tá. Então a palavra do Senhor veio a Samuel, dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Você viu? Só porque ele não destruiu, conforme o Senhor tinha lhe ordenado. Ele achando que estava fazendo bem, por não obedecer ao Senhor. Deus falou: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que ele levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Samuel encontrou Saul e este lhe disse: Samuel encontrou Saul e este lhe disse: Saul disse a Samuel: que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Enfim, aqui Saul estava falando que executou as palavras do Senhor, mas não bem aquilo que ele tinha falado, meias verdades. Não é verdade. Mas Samuel perguntou: então, que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que estou escutando? Aquilo que o Senhor falou que deveria ser aniquilado, ele trouxe. Samuel escutou, né? Ou seja, balido de ovelhas nos meus ouvidos, mugido de bois, estou escutando. Que é isso? Saul respondeu: trouxeram isso dos amalequitas porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Você viu aqui, olha, como é a postura de Saul agora? Trouxeram. Ele falou: eu trouxe. Quem estava à frente disso? Não era Saul? Ele falou: trouxeram. Olha, isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas. A responsabilidade era de Saul. E ele jogou, transferiu essa responsabilidade trouxeram, ou seja, outros. Nem citou nomes, o povo. Tá. Então Samuel disse a Saul: espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse essa noite. Saul respondeu: fale. Samuel continuou: não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel, o Senhor o enviou a este caminho e disse: vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: olha só que dissimulação. Pelo contrário, deu ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe a Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas, olha só, o povo pegou do despojo das ovelhas e bois o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Sabe, ele está usando aqui uma manipulação de Deus.
do que Deus falou, em benefício próprio. A vontade dele era realmente trazer. Deus falou, não traga nada. Você viu como ele se ilude, tenta iludir o próprio Samuel. Não, eu fiz a vontade, não, só que só trouxe, né, o povo trouxe, na verdade, não foi eu que trouxe, foi o povo. Mas quem era a responsabilidade? Meias verdades, não é verdade. Porque a verdade é uma só, que Deus mandou ele destruir tudo. Enfim, ele acreditando que estava fazendo a vontade de Deus, fez um pequeno ajuste ali, né? Colocou algumas vírgulas ali, uns parênteses ali, falou, não, vou trazer, o povo está trazendo para... Olha só como ele perfumou e tentou perfumar, né? Não, eu vou trazer isso para servir de oferta ao Senhor, como sacrifício, para imolarmos em sacrifício ao Senhor. Deus falou isso? Não falou. Deus falou, destrua tudo. Porém, Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocausto e sacrifício do que em obedecer a sua palavra? Poxa, a gente sabe que o holocausto e sacrifício é uma purificação de pecados. Quer dizer que então, segundo Samuel falou, olha, Deus tem mais prazer em ver um animal sofrer do que não se cometa o pecado. Estranho, né? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e o culto a ídolos do lar. Porque você tem rejeitado a palavra do Senhor, também ele rejeitou como rei. Gente, você viu só? Uma desobediência, muito de repente sutil. Desobediência. Por mais que seja sutil, foi desobediência. Uma foi estopim para ele desconsiderar Saul como rei. Deus tinha colocado Saul como rei, mas enfim, uma desobediência foi estopim para desconsiderar Saul como rei. Então Saul disse a Samuel, olha, ou seja, aqui, ó, por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele rejeitou como rei. Então Saul disse a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul, não voltarei com você. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também rejeitou como rei sobre Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul perguntou pela borda do manto, e este se rasgou. Perdão, gente. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul o segurou pela borda do manto, e este se rasgou. Então Samuel disse, hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem, para que mude de ideia. Deus não mente. Então Saul disse, pequei, mas honra-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore o Senhor meu Deus. Honre diante de quê? Diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Me honrar? Por que ele não pediu para se honrar diante do Senhor? Então Samuel seguiu Saul e este adorou o Senhor. Samuel disse, tragam aqui Agag, rei dos Amalequitas.
Agag veio a ele, confiante, e disse: certamente ele já passou a amargura da morte. Mas Samuel disse: assim como a sua espada deixou muitas mulheres sem filhos, também a sua mãe ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gigal. Então Samuel foi para Ramá, e Saul voltou para sua casa em Gibeá de Saul. Até o final de sua vida, Samuel nunca mais viu Saul, porém tinha pena de Saul. O Senhor lamentou haver constituído Saul como rei sobre Israel. Gente, então, esse capítulo 15 aqui de 1 Samuel mostra que apenas uma desobediência desagrada o Senhor ao ponto de tirá-lo como rei. Tá. Capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 16. Davi é ungido rei. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho para... Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe, olha só, gente, acerca da verdade. Preste atenção nesses próximos versículos. Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Aquele primeiro que Samuel viu, não, possivelmente deve ser esse aqui, né? Esse primeiro que apareceu aqui, ó, o ungido do Senhor, escolhido do Senhor. Você viu que o Senhor falou: olha, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Sua aparência e sua altura. A verdade não está na aparência, muito menos na altura. Porque o Senhor não vê como um ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porque o Senhor vê o coração. Gente, olha, vou fazer uma paráfrase aqui. Sabe, muito é falado, né, que aparência engana. Quando se fala aparência engana, será que ela às vezes engana, muitas vezes engana, ou sempre engana? Enfim, como se fosse uma prova de vestibular. O que você responderia? 3 alternativas, A, B, C. Ela às vezes engana, muitas vezes engana ou sempre engana? Sabe, quando eu olho para uma pessoa, enfim, ou sobre a vida de uma pessoa, consigo dizer quem ela é de verdade? Olho para uma cara da pessoa, de repente tem uma verruga aqui, ó. Ah, por causa dessa verruga tá assim, desse jeito, acho que essa pessoa tem chulé no coração. Você consegue falar isso? Com certidão, assertividade? Olha, gente, não tem como você olhar a aparência da pessoa e dizer o que há no coração dela. Ou seja, a aparência sempre vai enganar. Somente quem sabe o que tem no coração da pessoa sabe quem é a pessoa. Somente o Senhor sabe quem é a pessoa. Você pode conviver 50 anos com a pessoa, você nunca vai saber o que tem no coração dela. Somente o Senhor saberá. Para que falar a respeito do que se acha da pessoa,
Se você nunca vai acertar, ou seja, uma vez que você está falando algo que você não, não sabe o que é, ou seja, possivelmente é engano, passa você de mentiroso. E se você fala para outras pessoas algo característico, aparência, dando a qualidade daquela pessoa a respeito da aparência, você está julgando. Sabemos que só há um justo para julgar, o Senhor Jesus. Se você não é apto a julgar, você acusa. Você torna, assim, afeiçoado ao acusador. Ao acusador. Acusador. O mesmo que veio para matar, roubar e destruir. Olha, só nessa observação. Uma vez que você fala a respeito da aparência, você passa a ser mentiroso, porque realmente você não vai acertar com o que é a pessoa, porque só Deus sabe o que está dentro. E falando dela, das pessoas, acusador. Dois serviços do inimigo que você está servindo, tá? Duplamente servindo o inimigo. O que você acha que vai corresponder a essa atitude sua? Se você planta tiririca, você acha que vai colher uva? Tomate? Não. Se você... Você só tem dois senhores. O Senhor da vida e o Senhor da morte. Você acha que quem que vai pagar seu salário? Que será seu salário? Não vou responder. Deixa para você responder. Pensar a respeito disso. Né? Aqui, peraí. Então. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu? Então Jessé fez passar. Olha, então Jessé, o pai daqueles filhos, né? Chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Você viu que Jessé, o pai, fez passar de repente aqueles que ele achava que o Senhor escolheria. Por quê? Talvez qualidades visíveis, aparência. O Senhor vê o quê? O Senhor não escolheu nenhum desses. Então Jessé, ele perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço, ele está apacentando ovelhas. Geralmente, numa família assim, quando é visitada, os chefes da casa, o senhor, ou seja, o pai ou a mãe, vão apresentar o quê? As qualidades ou os defeitos? Aquilo que eles julgam ser qualidade e desprezam aquilo que eles julgam ser defeitos. Você viu que o mais moço nem ali estava. Por quê? Claro, falou: olha, ele está apacentando a ovelha. Então, bora lá. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Você viu como mudou a conversa? Olha, aquele um lá desprezado, se ele não tiver aqui, ninguém vai comer. Você viu como que Deus age? Diferentemente do pensamento humano? Então mandou chamá-lo e fez entrar Davi. Davi era ruivo,
de belos olhos, de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele que o Senhor escolheu, o mais desprezado. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, olha só. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, o rei que desobedeceu, um espírito mau, vindo da parte do Senhor. Mas como que pode vir um espírito mau da parte do Senhor? Olha, gente, foi o Senhor que criou tudo, inclusive o grande luzeiro para governar o dia e o pequeno luzeiro para governar as trevas à noite. Deus manda e desmanda. Nada acontece sem a autoridade de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Nada acontece. Saiba, Deus não é um Deus à toa, não. Ele tem propósito para tudo, tá? Se você tem 1 bilhão de fios de cabelo, aqui ó, 1 milhão, sei lá quantos, propositalmente. Deus sabe quando cai um fio ou quando nasce. Deus tem contado isso. Você sabe? Você não sabe. O que você sabe da sua vida? Você sabe quem vai ligar daqui a 1 minuto? O que vai acontecer daqui a 5 segundos? Deus sabe. Por que você quer ser o Senhor da sua vida? Quer governar a sua vida negando a Deus, virando as costas para Deus? Você tem alguma capacidade, sim, de saber como que vai ser, se você for dando abraço à sua vida aí? Só o Senhor é Deus. Tá. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau enviado por Deus está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso mande que estes seus servos, que estão em sua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. E Saul disse aos seus servos: então procurem um homem que saiba tocar bem harpa e tragam-no para cá. Um dos moços disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Saul enviou um mensageiro a Jessé, dizendo: mande-me o seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. Então Jessé pegou um jumento. Olha, gente, quando eu falo que tudo tem um propósito, se não fosse Deus ter mandado um espírito mau sobre Saul, ele teria chamado Davi? Se não fosse essa circunstância, seria dessa forma que Davi teria inserido-se no reino? Deus tem propósito para tudo. Mande-me o seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. Então Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul, por meio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve diante dele. Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe que Davi fique aqui, pois alcançou favor diante de mim. E sempre que o espírito mau, enviado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele.
Resumo. Sabe, a obediência do Senhor é verdade. Se Ele falou, aquilo que Ele falou será digno se for cumprido como aquilo que Ele falou. E não, talvez, vou colocar um ajuste ali, entendeu? É ou não é? Que queremos muitos favores do Senhor, mas não queremos escutar o que Ele fala. É ou não é? Selecionamos passagens da Bíblia que nos afeiçoamos mais e desprezamos aqueles que talvez nos pesaria, nos desagradaria, nos fizesse sentir mal. É ou não é que gostamos de escutar apenas o que realmente corresponde ao nosso propósito de vida, nosso propósito? É ou não é que quando escutamos, assim como aquele jovem rico, Senhor, que faço para herdar o reino do céu? Olha, siga os mandamentos. Senhor, isso tudo eu já faço. O Senhor falou, quer ser perfeito? Tá. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. O que aconteceu? Ele era rico. Virou as costas e foi triste. Talvez até aquele dia ele considerava ser salvo. Depois daquele dia, foi triste ir embora. Saberia que realmente não seria. Sabe, muitos vivemos sim, nesse contexto sim, de achar, conforme o nosso pensamento sobre possibilidades, ou seja, sendo achismo ou possibilidades, existem inúmeras, verdade só tem uma, é o que está na Escritura. Vou lá para Pedro, gente. Assim, eu falei algo, um relacionamento com Deus no Antigo Testamento. Claro que quando Cristo nos veio, mudou o padrão de relacionamento com Deus, né? Deus é o mesmo. Porém, de tanto desobedecer, tanta quebra de aliança com o povo de Israel, falou, Jesus, cara, você vai ter que descer lá, filho. Poxa, estamos tentando falar para esse povo aí, mas, poxa, tá difícil. Você vai ter que desenhar para eles, entendeu? Você olha, faz assim, isso aqui é palavra amor, letra A, N, O, E. Entenderam? Não entendeu? Então vai, mostra, pratique, faz como é que é o amor lá, que a gente entende, faz que eles entendam o que é amor. Eles até agora não entenderam nada. Então, coração duro. Vai lá, filho, mostra para eles, mostra como é que faz, vai lá. Amou tanto o mundo, entregou seu filho para que o mundo fosse salvo por ele. Ela não é um pai que ama, que se preocupa, que é presente. Eu vou ler lá um Pedro, capítulo 3, de 1 a 7. Está intitulado assim, Deveres dos Casados. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta da esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Gente, sabemos que o contexto de esposa e marido foi criado por Deus, muito sinonimamente ao contexto de aliança que Deus tem conosco. Enfim, sabemos que Cristo é o noivo da igreja. E sim, enviou o seu Espírito Santo para tornar uma menina, uma noiva, e sim casar com essa noiva, tornando-se esposo
ou seja, marido. Sabemos que o relacionamento marido e mulher condiz muito com o relacionamento com Cristo, em relação à fidelidade, aos costumes, ao respeito, ao amor. Sabemos que Deus fala, olha, marido, ame a sua esposa como você ama a si mesmo. E fala, esposa, respeite o seu marido. Sabemos que Cristo nos amou, foi fiel até o fim, entregou sua vida. Sabemos que a igreja, sendo mulher, deveria sim respeitar Cristo. A igreja deveria respeitar Cristo, com sua essência, com a verdade que ele fala, que é o amor. Sabemos que a igreja de Cristo não deveria ter divisões. Sabemos que quando chamamos um irmão de irmão, deveria ser de verdade. Não simplesmente uma palavra usada ao vento. O que é verdade? Autenticidade. Sabemos que se estamos em igreja, a referência é Cristo, a verdade. Deveremos sim estar em verdade. E não palavras ao vento. Sabemos que se não tiver amor, é só barulho. O que é amor? Ame o seu próximo como a si mesmo. Tudo o que eu quiser, para mim, que eu faça o meu próximo. Cristo falou ainda, olha, não há amor maior que entregar a vida pelo seu próximo. Onde está esse maior amor? Quem é capaz de fazer isso? De repente, sabemos que a vida tem muita significância. O próprio significado biológico, sabemos que, pronto, se o seu filho está precisando de um rim, e você vê que você tenha apto a doar, doa ou não? E me diga aí, se for alguém da sua denominação lá da igreja, que você considera muito, doa? Claro, certamente pelo seu filho, sim. Assim deveria ser. Mas fica uma incógnita aí se realmente faríamos se estivesse nessa circunstância pelo próximo, não tão próximo. Aquele que nos chamamos de irmão, mas talvez não seja tão irmão. Que é verdade. Irmão é irmão. Aquele que eu chamo de irmão, realmente é irmão? Por que é que eu chamo de irmão? Há verdade nisso? Então, bora lá. Eu fiz essa palavra só para dar significância do contexto de esposa, mulher, relacionada a Cristo e sua igreja. Olha só, pense, quando fala de mulher, pense na igreja, nesse cristão aí que Deus está formando, que enviou o seu Espírito Santo para ajudar, sair do velho homem, se tornar um homem semelhante a Deus. Que beleza de você... tá. Aqui ele falando, né, deveres dos casados, falando para a mulher, entendeu? Mas enfim, vamos pensar no quesito igreja. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro, vestidos finos, mas que ela seja no seu interior, a beleza permanente de um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que é de grande valor diante de Deus? Aqui, ó, que está no coração. Físico? Não é. Pois foi assim também que no passado costumavam
se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeito ao seu próprio marido. Gente, você lembra como é que foi lá em Atos? Falando para as igrejas? Lembra como viviam os primeiros convertidos? Com singeleza e alegria de coração. Partilhava o pão em casa. Não havia distinções. Eram unânimes na doutrina dos apóstolos. E agora? Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, olha, vamos pensar como se estivesse vinculando a imagem de Cristo. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, sabedoria, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Você viu que Deus agiu com misericórdia quando enviou Cristo. Deixou de ser tão rigoroso como era antes. Por conta de uma desobediência, tirava do reino. Agora ele perdoa, capaz de perdoar. Tá. Vou fazer uma referência aqui, gente. Só uma menção de Gênesis, capítulo 2, 24 e 25. Em relação a esse versículo 7 aqui do livro de 1 Pedro, capítulo 3. Vou fazer uma referência aqui, olha. No contexto, Cristo e sua igreja. Que lá também eu vejo isso, olha. Por isso, homem, deixe pai e mãe e se una à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro. Ora, um e outro. Ora, um e outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Gente, nesse quesito aqui, olha, Gênesis 2, formação do homem e da mulher, já formados, né? Homem e mulher, igreja pronta, casada, não noiva, não menina. Homem e mulher, um e outro, tornar-se uma só carne. Estavam nus e não se envergonhavam. Sabe, a gente sabe que na queda, né? Aquela mulher designada ao homem, Adão, caiu sob a subversão da serpente e induziu sim a queda. Quem foi a responsabilidade? Sobre o homem. Quem desobedeceu? A mulher. A igreja, tá? É ou não é que Cristo levou nas suas costas o peso de todos os nossos pecados? A sua igreja pagou. É ou não é que Cristo deixou seu Pai na sua glória, veio aqui, ó, por conta nossa, para nos salvar? É ou não é que Cristo foi fiel até o fim? Honrou. É ou não é que quando nós aqui, olha, nos arrependemos dos nossos pecados, crucificamos nossa carne com Cristo, rejeitamos tudo quanto é coisa que o mundo nos propõe? Se estamos crucificados com Cristo, já não somos quem vive em nós aqui, ó. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim.
Não é que aqui ele fala, ó, homem e mulher, é uma só carne. Que carne é essa? Vamos ver adiante. Mas temos bem nítido isso. Pode estar bem confuso. Estou jogando muitas informações de vários textos, tá? Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com sabedoria, com discernimento, dando honra à esposa. É o que Cristo fez. Honrou a sua igreja, entregando a sua vida por nós. E por ser coerdeira. Sim, Deus prometeu que uma vez filhos deles serão coerdeiros também com Cristo. Na mesma graça da vida, teremos uma glória com Cristo. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Cristo foi fiel? Sim. Com relação da parte dele, a oração não vai ser interrompida. Tá, mas com relação a nós, né? Certamente, se você pedir a Cristo, a parte dele foi feita. Com relação a ele, a oração não vai ser interrompida. Entende? Certamente. Certamente. Mas cabe a nós ter fé. Claro, não adianta só Cristo. Temos que ter a nossa parte. Eu vou dar seguimento aqui, gente. Isso ainda vai ser... vou dar correspondência nos textos seguintes. Colossenses, capítulo 2, de 6 a 23. A plenitude da vida em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo, Jesus, o Senhor, continue a viver nele, estando enraizados, edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Tenham cuidado, que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Falou que filosofia, vãs sutilezas. Quem é que queria derrubar a Bíblia? Vãs sutilezas. O inimigo é sutil também, né? Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Rudimentos, pesquisei lá no dicionário. Rudimento significa primeiras noções de uma arte ou ciência. A gente sabe que noções de arte e ciência inspiradas, sim, pelo ser humano aqui, né? Noções são humanos, pessoas, né? Ou seja, o que Cristo falou? Ame, ame, ame. Pessoas falam o quê? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo. Também nele vocês receberam a plenitude, a vida plena. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Tem autoridade sobre tudo. Nele também vocês foram circuncidados. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne. Essa palavra circuncidado e circuncidado era muito significativa pelos judeus, porque eles acreditavam, judeus, que tem que ser circuncidado para ser salvo, senão não vai ser salvo, entendeu? Cristo veio e quebrou esse mito, né? Cristo falou, olha, circuncisão, isso não é um propósito da salvação. A salvação é a graça, receber a graça de Deus, que Cristo deu sua vida para que nós aqui fôssemos salvos pela sua graça, pelo seu valor. Isso sim tem significância. O próprio Deus
se humilhar, ser dilacerado daquela forma. Será que essa graça, o próprio Deus entregar essa vida tem menos valor do que qualquer outra coisa? Poxa. Paulo, minha graça te basta. Só a respeito esse versículo 11 aqui, eu vou fazer também uma inferência aqui, que está lá em 1 João 2,8. Quando ele fala, olha, em Cristo, né? Ou seja, versículo 11 aqui. Em Cristo, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne. Remoção do corpo da carne. Tira-se do corpo da carne. Ou seja, só para fazer uma referência, para dar uma significância nisso. Está lá em 1 João 2,8. Está escrito assim, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Trevas vão saindo e a verdadeira luz já brilha. Como é que essas trevas saíram? Como é que se remove o corpo da carne? O desejo da carne, a inclinação para a carne. Como é que se remove? Aí depende, claro, sabemos que sozinho não podemos nada, é com a graça do Espírito Santo. A conversão é só com a graça do Espírito Santo. Mas temos que dar o nosso passo, o nosso sim. Pois Deus falou, olha, eu te apresento, tomo testemunhos, a terra e o céu diante de ti. Te apresento a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva. Depende de você, escolha a sua. Você acha que, enfim, só porque Cristo entregou sua vida lá, pronto, está resolvido, fomos salvos. E você, não vai fazer nada? Braço cruzado? Não. Nós somos coparticipantes dessa graça. Coparticipantes, coerdeiros dessa graça. Somos esposa de Cristo, temos que respeitá-lo. A igreja deve respeitar o mandamento dele, que é amar. Tudo em torno desse mandamento do amor. Claro, não pode coabitar o amor com trevas, por isso temos sim que rejeitar as trevas. Ele nos deixou a graça do Espírito Santo, sabe? Ele sabe que nós aqui, seres, pessoas de carne, não podemos nada, mas com o Espírito Santo podemos o impossível. Sim, rejeitar sempre a carne. Eu não tenho contexto, é impossível ser santo nos dias de hoje. Para o carnal é impossível, mas para Deus nada é impossível. Porque senão ele não falava, olha, sede santos como vosso Pai é santo, entendeu? Sede perfeito como vosso Pai é perfeito. Você acha que Deus vai falar coisa que não tem nada a ver? Não, tem tudo a ver. Tá. Em continuação do versículo 11 aqui, fala que é a circuncisão, enfim, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Versículo 11, vou ler novamente. Nele também vocês foram circuncidados, a Cristo, tá? Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, como a religião daquela época falava, que só sendo circuncidado com mãos humanas seria salvo. Ele falou que não. É em Cristo que vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Essa é a circuncisão de Cristo. Você aceitar Cristo, rejeitar o pecado. Tá? Tem uma inferência aqui em 1 João 2,12. Porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus, pelo que ele fez. Sua redenção na cruz, deixando o Espírito Santo para nos auxiliar a fugir do pecado. Versículo 12. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo do Espírito Santo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé
no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Que misericórdia! Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Vou ler aqui esse versículo 14 novamente, colocando algumas inferências. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Mas que escrito de dívida é esse que constava em ordenanças? O primeiro, ordenança com relação a de repente, um castigo, né? Que nos tornava devedores, presos a uma dívida, escravos. Olha só, em Gênesis 4:12, esse trecho aqui está no contexto em que Caim matou Abel. Sabemos que Caim, o homem mau, matou Abel. Os dois eram filhos de Adão, naquele contexto em que Caim ofertou só fruto, comuns à sua plantação, que ele era lavrador, e Abel ofertou ao Senhor da primícia dessas ovelhas, a parte gorda, a melhor parte dos primeiros, enfim, das suas ovelhas lá, né? Era pastor de ovelhas, né? E daí o Senhor desagradou de Caim e se agradou de Abel. E daí veio a vaidade sobre Caim, ele fechou a cara, se tornou orgulhoso, foi lá e matou Abel. E daí Deus amaldiçoou Caim. E a ordenança de maldição que Deus impôs sobre Caim foi essa: quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força. Ele não lhe dará sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Muito semelhante à queda, né? Sabe, quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força. Sabemos que um solo forte é um solo fértil, que a planta germina, cresce, dá frutos, né? A maldição imposta, essa ordenança sobre o homem mau, quando você cultivar o solo, ele não lhe dará força. Sabe, em contraponto da semente da mostarda, que foi Cristo, sabemos que a mostarda é uma planta muito fértil, que sua semente pega fácil e multiplica-se em milhares de sementes, pequenas sementinhas, mas cada baga tem milhares de sementes, enfim, cada planta, sabemos que é uma planta arbusto, é um arbusto, né? Dá muitas, centenas de bagas, ou seja, fértil. Sabemos que a palavra de Deus é fértil. Sabemos que o inimigo não é fértil, não é capaz. O que é fértil? Tornar vida. Ao contrário, o inimigo, sim, torna o que é morte, torna a vida em morte. O que é jardim para Deus, para o inimigo, é um deserto, sem vida. Qual foi a primeira ordenança, então? Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força, você será fugitivo, com medo, com vergonha. O que aconteceu na queda? Senhor, porque estávamos nus, tivemos vergonha, tivemos medo e nos escondemos. Porque estava nu, teve vergonha, se escondeu, e errante pela terra, pecador, inclinado à carne. Sabe? Então, Cristo veio para cancelar isso, tá? Uma vez que somos chamados filhos de Deus, que aceitamos Cristo como nosso Senhor,
e nos rendemos à sua vontade, que é amar, cancelamos essa imposição, dessa maldição, dessa ordenança em nossa vida, né? O qual nos era prejudicial, removendo inteiramente. Qual que é a realidade do Salmo 91? Não é inteiramente sendo protegido por Deus? Salmo 91 para os filhos de Deus. Sim, é pura verdade aquilo lá. Mas só aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, em quem eu confio. Meu Deus. Para esses, os filhos de Deus, sim, aqueles que foram removidos inteiramente aquela primeira ordenança, essa maldição imposta sobre Caim. Versículo 15. E despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida e bebida, ou do dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Esse versículo 17, perdão, gente. Porque tudo isso, 16, vamos lá. Portanto, que ninguém julgue vocês pela aparência, tá? Ó, vamos lá. Porque ninguém julgue vocês por causa da comida ou bebida, ou do dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra. Tem sido sombra. O que significa sombra? A gente vê que a sombra da pessoa tá no chão lá, mas a gente não vê a pessoa. Não vê como a feição, sabe, o contorno, a cor, tonalidade. A gente só imagina como seria, uma suposição. Ou seja, pensamento imaginário do formato. A pessoa é real. Mas o pensamento com relação àquela pessoa real, com base na imagem refletida na sombra ali, é um pensamento imaginário, sabe? A gente imagina como deve ser a pessoa. Um pensamento imaginário sobre a verdade. Um pensamento. Sabemos que podemos pensar em inúmeras coisas a respeito daquela sombra. É verdade? Acho que não, porque há inúmeras possibilidades, infinitas possibilidades. E como pode nós, um pensamento humano, acertar na mosca a verdade, sendo que há infinitas possibilidades? Ou seja, a ilusão. Esse contexto, olha, porque tudo isso tem sido sombra, tudo isso tem sido ilusão das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo, a igreja é de Cristo. Não deixe que ninguém faça de árbitro, ou seja, acusador, para desqualificar vocês com pretexto de humildade, falsa humildade, e culto de anjos, baseando-se em visões, ilusionismo, estando cheio de orgulho sem motivo algum, sem amor na sua mente carnal. Sabemos que sem amor é só barulho. Enfim, e não retendo a cabeça. E não retendo a cabeça, ou seja, negando a Cristo, negando o amor, a partir da qual todo o corpo, toda a igreja de Cristo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus, com a graça do Espírito Santo. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, as ordenâncias de pessoas, regras de pessoas, se vocês morreram com Cristo, você viu que Cristo morreu para as leis judaicas, né? Cristo era judeu e morreu para aquelas leis. Quem matou Cristo? Os judeus. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo,
para as ordenanças de pessoas, ou seja, a doutrina feita por pessoas, porque se sujeitam às regras como se ainda vivessem no mundo. Vou colocar uma inferência aqui, ó, uma paráfrase aqui. João 8, de 34 a 38. Em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os liberta, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendentes de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Cristo falou o que aqui? Cristo era judeu, descendente de Abraão. Olha, eu sou descendente de Abraão, vocês são descendentes de Abraão. Mas por que vocês estão querendo me matar? Só porque eu falei coisas dignas do meu pai? Vocês estão querendo me matar, sabe por quê? Vocês não estão condizendo com a palavra do pai, e sim do pai de vocês. Pessoas. Vai lá no versículo 21, ou seja, né? Tá, continuidade aqui. Por que isso, enfim, voltando lá no contexto desse texto que a gente vem lendo, que é Colossenses, né? Capítulo 2, lá no versículo 20, tá? Se vocês morreram com Cristo para os rendimentos do mundo, por que se sujeitam às regras como se ainda vivessem no mundo? Tipo, não toque nisto, não coma disso, não pegue aquilo. Todas estas coisas se destroem com o uso, são preceitos de doutrina dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. O que significa austero? Enfim, no dicionário diz assim, de caráter severo, o qual se reflete na rigidez das opiniões, dos hábitos, no rigor consigo mesmo e com os outros. Cristo veio para nos tornar livres, não aprisionados novamente. Quer ser livre? Ter vida em abundância, inclusive uma vida que expressa alegria, de contentamento. É contente aquele que está aprisionado? É contente um pássaro numa gaiola? Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Não adianta. Para vencer as inclinações da carne, para o homem aqui, e as regras do homem, das pessoas, é impossível. Mas para Deus nada é impossível com a graça do Espírito Santo. Colossenses 3, de 1 a 17. As coisas do alto, né? Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Quando é isso? Quando, tipo assim, for uma só carne. Quando, tipo assim, se crucificado com Cristo estou, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Sim, Senhor, venha a nós o vosso reino, clamamos todo dia na oração do Pai Nosso. Quando isso acontecer, claro, Cristo já fez a parte dele, entregando a vida e derramando o Espírito Santo. E daí? Parte nossa. Uma vez que as trevas vão se dissipando, já é luz. Olha, se aceitarmos a Cristo e fazermos aquilo que Ele mandou, os mandamentos de Cristo, amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, ser obediente à palavra,
ter um relacionamento com Deus, falar com Deus através da palavra, sim, em oração, né? É inevitável que isso aconteça, mas acontece sim, porque Deus é fiel e justo para cumprir conforme a sua palavra. Entende? O que estou dizendo? Sim, se eu rejeitar o pecado e se eu amar meu próximo, já não sou eu quem vive, as trevas vão se dissipando. É Cristo que vive em mim. Amar de verdade, viu? E rejeitar o pecado de verdade. Porque hoje tem muita ilusão, ilusionismo, né? Ou seja, muita distração achando que a gente está fazendo certo, mas talvez não, né? Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Rejeitou o pecado? Sim, rejeitou. E agora? Agora é amar. Agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas: ira, de indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena de falar. Ame o seu próximo. Trate bem ele, como assim você gosta de ser tratado. Respeite. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se vestiram da nova natureza, que se renova pelo pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais gregos, judeus, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo, está em todos. Porque Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho para que o mundo fosse salvo por Cristo. Olha, para que falar? Não, só nós aqui que vamos ser salvos. Ele não vai não. Como é que você sabe? Se é Cristo que sonda os corações. Portanto, como eleitos de Deus santos e amados, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, de mansidão, paciência, suportem-se. Galera, suporte não é tolerar não, tá? Olha, tá me aborrecendo, não vou ficar aguentando bravo aqui, mas vou. Não, não é isso. É dar suporte, ajudar. Se tem uma pessoa que de repente tá te incomodando, vai lá, ajuda ela. Dá suporte. Pega ela na mão e ajuda ela a se levantar. Isso é suporte. Suportem-se uns aos outros e perdoem mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Gente, você viu aqui que em outro contexto, né, lá em Gálatas 5, fala muito disso e vincula isso sim ao amor, né? Digamos que, e aqui vai confirmar sim que o amor é o vínculo da perfeição. O amor sendo algo de deixar a sua vida pelo próximo, claro, tem suas características individuais, ou seja, como elas, assim, olha, compaixão, misericórdia, bondade, né? Humildade, mansidão, paciência. Digamos que compaixão, você olhar para a pessoa e não ver como uma pessoa ruim, mas talvez sim, um filho de Deus. Bondade, você olhar a pessoa caída na sarjeta ali e não simplesmente ficar com dor, mas ajudar. Humildade, dê razão ao outro em vez de você. Seja servo dele, mesmo sendo patrão. Veja que ele tem valor também para Cristo, para Deus. Mansidão, seja domável, poxa. Se alguém falou alguma coisa que realmente faz sentido e que você está errando, compreenda, se arrependa, peça perdão. Paciência, longanimidade, suporte, tipo assim.
Você viu o que isso falou? Enfrentou toda aquela cruz lá, quieto, não abriu a boca. No final falou o quê? Pai, perdoe, não sabe o que faz. Longanimidade, paciência. Às vezes é melhor silenciar do que falar um monte de abobrinha, viu? Suportem-se, deem suporte às outras pessoas, ajudem a se levantar, não fica criticando e jogando merda para baixo, não. Ajude. Você não é um cristão, um discípulo de Cristo? Você não é a igreja de Cristo chamado a ir para fora, para disseminar o amor de Cristo? Por que é que você está diminuindo as pessoas, jogando para baixo, em vez de pegar na mão e levantar a pessoa? Perdoem-se mutuamente. É a sublimidade do amor. Perdoar. Pai, perdoe, não sabe o que faz. Não foi fácil o que Cristo passou, mas no final ele falou, Pai, perdoe, eles não sabem o que faz. Assim como o Senhor perdoou, vocês perdoem também uns aos outros, acima de tudo, tudo. Isto, porém, esteja o amor, que é? O amor é o conjunto de todas essas coisas que eu falei aqui, que é o vínculo da perfeição. Enfim, o conjunto de todas essas coisas aqui é o caminho para se tornar como Deus, santo e perfeito como Deus. Claro, a gente não é como Deus, mas a gente tem que olhar para Ele querendo se aproximar dele assim, entende? Como Cristo nos ensinou, como Cristo nos ensinou o caminho, como Cristo, que é a verdade, o caminho que é verdadeiro, nos ensinou para como ter vida em abundância. Que a paz de Cristo seja o hábito no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, a Igreja de Cristo. Com certeza, o Espírito Santo se incumbiu sim de proteger o seu coração com paz. Quem faz essas coisas, sim, certamente vai ter paz. Pode estar tribulação para todo lado, certamente vai ter paz, porque Deus é fiel e justo para cumprir conforme essa escritura. Ele não é homem para mentir. Não é ser aqui, ó, ser daqui para mentir, não. E sejam agradecidos, contentes, alegres. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Palavra, Sagrada Escritura. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em seu coração. Como pode? Me diz aí, como pode? Uma pessoa louva a Deus na igreja e começa a falar mal, reclamar. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Quem é grato é contente, está satisfeito, está contente. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça em nome de Jesus, do nosso Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus, Pai. Ou seja, honrando o seu mandamento, faça com amor. Como que faz para honrar? Em nome de Jesus. Jesus é o quê? O nome dele é amor. Devemos honrar o que ele fez, nos ensinou, devemos amar sim. Esse é o caminho, a verdade, a vida. Amados, vamos orar aqui. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor. Sim, porque Tu és um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Sim, tudo que Tu falou através do Seu Filho é verdade. É esse o caminho para nós promover vidas, sim. Temos que rejeitar o pecado, sim, para que, uma vez saindo do pecado, venha a graça do Teu Santo Espírito, a luz
da sabedoria, que vai nos ajudar no caminho para que possamos ser amáveis. Sim, para que possamos ter paciência com as pessoas, para que possamos ajudar as pessoas, dar suporte às pessoas, para que possamos ver em tudo que há coisas boas em tudo, Senhor, porque sabemos que não acontece nada, Deus, sem a tua permissão. E tu não é um Deus à toa, tu é um Deus de propósito, tu és um Deus bom. Então, se tu és um Deus bom de propósito, teu propósito é bom, Senhor. Foste bom, hoje é bom e será eternamente bom, Senhor. Possamos ser leais uns aos outros, possamos perdoar mutuamente, possamos ser contentes com aquilo que temos. Sim, Pai. Envia graça. Sabemos que para o homem é impossível isso, Deus. Mas para ti nada é impossível, Senhor, à vista que tu entregou o seu Filho para nos salvar, Pai. Tamanho é o teu interesse, amor por nós, para nos salvar, Deus. Mas mesmo assim sabemos que para nós aqui é impossível, sem que venha o teu Santo Espírito, ó Deus. Por isso eu suplico-te, Senhor, vede, Senhor, qual é o número. Suplico-te-vos em nome de Jesus. Qual é o número, Senhor, de ovelhas machucadas, sem pastor? Olha, Deus, qual é o número de ovelhas perdidas, enganadas pelo lobo, Pai, afugentadas, feridas, angustiadas, tristes, depressivas, num quarto escuro, fechadas em si, numa vida de solidão, ó Pai, numa vida que elas mesmas se fecharam, mesmo estando cercadas de pessoas, estão enganosamente vivendo, achando que estão vivas, mas mortas estão. Qual o número de ovelhas assim perdidas, Senhor, iludidas? Pai, Tu és o bom pastor, Senhor Jesus Cristo, Tu és o bom pastor. Senhor, suplico-te-vos em nome de Jesus, envia Teu Espírito Santo, Pai. Sabemos que somente com a graça do Teu Santo Espírito poderás ter salvação na vida destas pessoas, Pai. Por isso eu suplico, envia-te, Espírito Santo, para que Tu, Senhor, toque no coração dessa pessoa com a Tua palavra, que nós mencionamos aqui, sim, que foi plantada no coração dessa pessoa, Pai. Que vida nova, Senhor, possa germinar, brotar e dar frutos, ó Pai. Crescer e dar frutos. Uma vida nova, Pai. Uma esperança de vida, Senhor. Pai, suplico-te, o Senhor, sim, toca no coração dessas pessoas com a graça do Teu Santo Espírito, sim. E uma vez que elas se levantando, humilhando a Ti, Senhor, aceitando Tu, Senhor Jesus Cristo, como Senhor da vida dela, uma vez que ela, sabendo, aceitando que o pecado que ela cometeu a fez mal, estando convicta não fazer mais esse pecado, sim, se cumprirá que uma vez as trevas indo, a graça da tua luz já existirá na vida dela. Sim, Deus. Suplico-te, Senhor, converte a muitos, Pai. E não somente converte, mas venha dar suporte, Pai, para que essa pessoa permaneça no amor, Deus, conforme a tua palavra. Sim, sabemos que é dolorido. Para nós é impossível, mas para ti não é impossível. Com a graça do teu Espírito Santo não é impossível, Deus. Como tu mesmo disseste, no mundo tereis aflições, tenha bom ânimo, tenha coragem. Eu venci o mundo. Senhor, envia teu Espírito Santo. Esteja conosco o tempo todo. Sabemos que tu és um Pai presente, um Pai que ama. Sim, tu tens todo o poder e autoridade sobre tudo e todos, Pai. Sozinhos não podemos nada, Pai. Por isso eu suplico-te novamente, envia a graça do teu Santo Espírito, ó Deus, para ajudar muitas ovelhas caídas pelo caminho, ó Deus.
Suplico-te, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, derrama teu Espírito Santo, sopra, Senhor, sobre esse planeta, Senhor, para um verdadeiro avivamento, Pai. Que não seja ilusionismo, que seja um avivamento do coração. Algo que estava morto volte a ter vida. E permaneça em vida. Esse é o avivamento que tanto queremos, Senhor, porque só assim teremos a vida. Fora disso, Senhor, pode ser que não tenhamos vida. Assim como Cristo curou os 10 leprosos, milagrosamente curou. Porém, somente um voltou para agradecer e somente esse foi salvo verdadeiramente. Não queremos, Senhor, prodígios por prodígios, milagres por milagres. Queremos sim a verdadeira vida. Queremos ser salvos, ó Deus. Suplico-te-vos em nome de Jesus, Pai. Nos envia a graça do teu Santo Espírito, a verdadeira graça do teu Santo Espírito, Pai. Venha, Deus. Venha sobre muitos, Senhor, que estão clamando a Ti em seus quartos, humilhados, convictos, que erraram e por conta disso caíram num lamaçal, numa vida imunda, comendo lavagem de porcos, como foi o seu filho pródigo, o seu filho perdido, e tu estavas lá esperando esse filho de braços abertos, e foste correndo a esse teu filho, assim, tu, Senhor, foste correndo, esse teu filho que estava voltando a ti, com alegria o beijou, o abraçou, deu-lhe vestes novas, novas vestes, tirou aquela veste imunda, deu novas vestes, deu-lhe uma nova aliança, fez um novo elo, o recuperou esse filho, Deus. Sim. Deu sandálias novas para suportar o ide, sabedoria. Houve festa, Pai, houve aquele contentamento, aquela alegria sem fim, aquela paz que excede todo entendimento. Tu mataste o bezerro gordo, que estava reservado para um momento especial, que é este, Senhor. Pai, suplico-te, o Senhor envia teu Santo Espírito, sim, para que hoje haja festa na vida de muitos, Pai. Haja aquela alegria, aquele contentamento que há muito tempo já não havia. Suplico-te, Senhor, vede, Senhor, muitos estão, Senhor, se prostrando diante de ti, ó Jesus Cristo. Envia teu Espírito Santo e faz conforme tua Escritura, Pai. Tem compaixão destes, Senhor, que estão se curvando diante de ti, confessando os seus pecados e querendo mudar de vida. Eu sei que tu és fiel e justo e misericordioso para perdoar esses pecados, ó Deus. Ide a eles, Senhor, reveste com teu amor, Senhor. Reveste, Senhor, com a tua glória, Senhor, que é o amor. Tem compaixão. Pega, Senhor, essas ovelhas em teu ombro, leva, Senhor, para um lugar seguro, tira as feridas, cura as feridas do coração dela, Pai. Fortalece, Senhor, possa, Senhor, nesse abraço, chamar de filho novamente. Sim, no teu colo, enxugar as lágrimas desse teu filho, Pai. Aliviar esses fardos pesados dele, tirar esse jugo da escravidão, colocar um jugo leve da liberdade. Suplico-te-vos em nome de Jesus, Senhor, venha com a tua graça, Pai, porque somente a tua graça basta, Pai, nada mais basta, somente a tua graça resolve, Senhor. Tem compaixão, Deus, suplico-te-vos, Senhor. Amados, sabemos aqui que são muitas pessoas que possivelmente podem ver esse vídeo. Eu não conheço a vida de cada um, mas Deus sim tem um relacionamento íntimo com cada um, chamando pelo nome, inclusive, vendo toda a história, acompanhando desde o início, desde o ventre da mãe. Deus escreveu a sua vida no livro dele. Eu não sei nada, não sei o nome, nada, somente Deus. Quem sou eu para orar então? Conforme está em Romanos 8, a respeito
das características do Espírito Santo, assim também como o Espírito Santo atuou em Atos 2, né? No Pentecostes, temos sim, por certo, que o Espírito Santo age por gemidos inexprimíveis. Digamos que são palavras sem a gente entender o significado, mas é uma oração. Para nós que mal sabemos orar, porque não conheço, mas Deus conhece e quer sim, intimamente, se relacionar com você, o Deus Altíssimo, seu Pai, Pai querido, nosso Pai amado. Então assim, com fé em Cristo, na graça do Espírito Santo, estarei aqui emitindo palavras no sentido inexprimível, mas que Deus sabe o significado. Clamo a Deus que o próprio Deus ore através dessas palavras inexpressíveis para você. O próprio Deus que conhece a sua vida desde o ventre da sua mãe, viu todos os dias com você. Que Ele ore através dessas palavras sem significados que eu irei proferir aqui. Senhor, suplico-te-vos a graça do teu Santo Espírito, que tu venha orar, porque a mim nada posso fazer, mas a graça do teu Santo Espírito tudo pode, Senhor. Suplico que tu, Senhor, venha orar agora, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Stitut muhata katet antala da tut mohara exlet ura hoy ke tut mohom mobilio na khala tut la dur na khala tutash yara la khala tut la tut nislut murna gret tut shara garanda da dola digi ura nus mohan negetash kanata la ora le tut shluto yikentu mi hara la gara ne ora tut na hala te jular tate. Graças te damos, Senhor, porque Tu és verdadeiramente um Deus. Irmãos, sabemos também que o Espírito Santo é como um vento, como se fosse um vento que sopra, como um fôlego de vida, como um vento, como um ar em movimento que sopra, como quer, para onde, com a velocidade, com a intensidade que Ele quer. Com essa fé em Cristo, irei aqui suplicar ao Pai que, como assim, cometer de um vento, um sopro, que Ele possa, enfim, derramar o seu Espírito Santo sobre todos esses que estão aqui. Irei soprar e com fé clamar ao Pai que esse ato, sim, todos esses que estiverem orando, possam sim receber a graça do Espírito Santo, conforme a vontade de Deus, como o vento que sopra para quem, como e Ele quer. Conforme Ele quer. Senhor, venha com a graça do Espírito Santo agora sobre todos eles, conforme a Tua vontade. Suplico-te-vos em nome de Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Santo Deus de Israel, nós te adoramos em verdade e Espírito. Tu és o verdadeiro Deus. Tu és bom. Foste bom, és bom e será bom para todo sempre, Deus. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Deus abençoe todos. Com Deus.